Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, viu? Aliás, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, a gente entrou ao vivo agora, viu, Valéria? Então, você sabe que você está estreando aqui o nosso programa, o nosso Em Debate, Ideias em Debate. E hoje a gente vai discutir representatividade feminina no mês da mulher, final do mês da mulher, mas ainda é mês da mulher, porque todo dia é dia de mulher. E é muito bom ter você iniciando esse nosso novo programa. Então, isso é muito, muito, muito bom. Então, pessoal, olá todas e todos. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje. Para vocês que estão aí, para vocês que não estão e vão assistir depois também, porque agora às 5 da tarde a gente sabe que poucas pessoas estão disponíveis para assistir, mas hoje aqui é uma honra para mim estar aqui do lado de uma grande mulher e uma grande amiga, tá? Mas a gente conta essa parte depois, né, Valéria? Mas eu estou aqui com a Valéria Café, maravilhosa do IBGC, mas eu vou deixar ela falar oi, porque eu não deixo nem ela falar. Fala, Valéria! Oi, Dri, é um prazer estar aqui abrindo esse programa. Fico muito feliz com essa oportunidade de falar com você e com todo mundo sobre essa questão tão importante que é a representatividade feminina e mais do que isso, né, a questão da diversidade e inclusão. Então, e diversidade e inclusão, que é uma pauta assim, tão importante, que está sendo tão discutida assim, em todos os âmbitos, né? Nas empresas, em tudo que é política pública, a gente vê como isso é importante, como isso é necessário, e eu estava muito querendo fazer esse debate, essa conversa com você, até porque são temas também que a gente tem que discutir dentro do novo, que é uma pauta ainda que a gente ainda não explorou bem, não desenvolveu bem. A gente é muito bom em pauta de reforma, em pauta de vamos fazer reforma tributária, tarará, vamos brigar aqui ali, mas essas questões ainda de pauta social, inclusão, diversidade, são debates que a gente tem que trazer internamente. Então, eu estou muito feliz com esse debate. Meninas, Denise, Adriano, olá, obrigada por estarem aqui. Agora, falando um pouco especialmente de você, Valéria, meninas e meninos que nos assistem, a Valéria é diretora de vocalização e influência no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E ela é uma super conselheira do GRI Brasil e suplente do conselho do ISE. É bom se explicar o que é tudo isso, porque é uma sopa de letrinha para todo mundo. E você também dá aula de governança e comunicação, não é isso, Valéria? É isso aí, na verdade, eu estou no IBGC há 4 anos, é um prazer estar lá. Eu falo que o IBGC é um mosquitinho que a gente começa a aprender governança e não quer sair mais, fica apaixonado, convido todo mundo a acompanhar a gente. Com relação ao GRI, o GRI é um dos critérios de indicação, é um dos critérios de análise de questões ESG, que é utilizado no mundo inteiro, e aqui no Brasil eu faço parte do conselho junto com outros profissionais que também trabalham sobre o assunto, e o nosso papel é ser embaixador aí da importância das empresas realmente implementarem as questões ambientais, sociais e de governança nas suas estratégias. Além disso, o ISE eu sou suplente, mas é a Bolsa de Valores, possui um indicador, que é um indicador de sustentabilidade empresarial, e que também analisa as questões ambientais, sociais e de governança, e eu também ajudo e participo nesse programa, e é um prazer estar lá com eles. Então, vamos falar um pouquinho de diversidade, né? A gente acabou levantando um pouco essa história da pesquisa, que foi um pouco o motivo que a gente conversou. Então, mas daí, olha só, a gente vai falar de representatividade, de diversidade, de inclusão. Pessoal que está nos assistindo, a Valéria Café capitaneou um estudo que foi realizado em parceria com o Valor Invest. E nesse estudo, o que esse estudo mostra? Que 1/4 das empresas de capital aberto não há mulheres na diretoria ou no conselho, sendo que as mulheres ocupam apenas 10% das posições nos outros 3/4. Então, Valéria, antes da gente aprofundar nos resultados da pesquisa, conta para a gente como surgiu a motivação para essa pesquisa. Por que você se enfiou nessa pesquisa?
Na verdade, a gente vem falando de diversidade e inclusão há muito tempo. A governança tem 4 princípios: transparência, equidade, prestação de contas e, e responsabilidade corporativa. E quando a gente fala de equidade, a gente fala de ter o olhar de todos e a participação de todos em todos os processos dentro de uma organização. Então, o IBGC, quando foi em 2014, decidiu lançar um programa que chama Diversidade em Conselho. Ele foi um programa criado com base num programa australiano, que teve, inclusive, o apoio do governo australiano nele. É um programa de mentoria, em que mentores conselheiros fazem um trabalho junto a mentoradas que querem ser conselheiras. E esse processo é muito rico, porque, na verdade, mais do que o mentor, ser o mentor da mentorada, existe um trabalho de mentoria reversa, em que o mentor identifica que essas mulheres estão preparadíssimas para assumir conselhos. E a gente já está no 5º ano desse programa, que é um programa em parceria com IBGC, WCD, que é o Women Corporate Directors, AFC, B3 e Spencer Stuart. O ano passado, nesse programa, a gente recebeu a inscrição de cerca de 800 mulheres para 40 vagas. Então, a gente fala assim, gente, tem muita mulher preparada, tem muita mulher pronta para assumir conselho, diretoria, então não é que falta mulher, não, muito pelo contrário. E mulheres de raças diferentes, geografias diferentes, experiências diferentes. E a maior dificuldade que a gente teve foi realmente fazer a seleção dessas 40 para que todas elas estivessem representadas neste número de 40, né? Então, tudo isso começou porque a gente começou a ver que é preciso ter programas como esse de diversidade em outros lugares para a gente fazer com que realmente os homens abracem essa causa, porque eles precisam abraçar. Adorei isso, achei muito profundo. Você sabe que eu brinco isso quando eu falo da mulher entrar para a política, e eu falo, olha, as mulheres, muitas não entram porque não recebem apoio dos pais, dos maridos, dos irmãos e tudo mais. Então, homem, ajude a sua esposa, ajude a sua namorada, incentive sua filha, porque é muito mais fácil, e é o que você está falando, né? Essa questão também de dar no espaço e colocar na prateleira, porque a mulher, ela pode, às vezes, ela simplesmente não está na prateleira, ou não tem o apoio necessário para ir. Olha aqui que queridos, um monte de gente bacana nos assistindo e dando oi. Cecília, olha a Lê Fazano, querida, Wilker, Iaci, tudo bom, Iaci, Pirituba, falando. Fernanda. Tá vendo? Olha, a Cissa, a Fê, o Gui, oi Gui, querido, tá vendo? Aqui tudo amigo em comum, só gente tudo bem, muito bacana. Pessoal de Novo Americano, olá, Sandra. Então, mas, Valéria, conta uma coisa para mim. Se uma em cada 4 empresas não tem uma mulher sequer nas diretorias e conselhos, isso quer dizer alguma coisa e mostra alguma coisa do nosso país, da cultura brasileira ou não? Você que estudou, é super estudiosa do tema, você acha que isso é um fenômeno no Brasil e por qual razão? Isso diz o que sobre o Brasil? Dá uma geral assim, porque a gente fala, no Brasil é assim. Será que é só no Brasil? Os outros países são, então vá lá, conta isso para a gente. Não é. Esse é uma questão global, né? A gente tem primeiro uma questão de vieses inconscientes. Eu comecei a aprender sobre vieses inconscientes 3 anos atrás, que eu não sabia nem o que significava. E aí, o viés inconsciente é o quê? É quando os cérebros criam atalhos para encontrar, o cérebro de uma pessoa cria atalho para encontrar uma solução. Então, a partir da experiência que essa pessoa já teve. Então, a pessoa tendo experiências ao longo da vida, por exemplo, eu sei que tem vários cientistas homens que eu vejo ao longo da vida. Eu sei que tem vários CEOs homens que tem ao longo da vida. Então, eu nem penso na hora de escolher um CEO ou na hora de escolher um diretor. Ele está lá na frente, tem um homem, por que não? Eu não paro para pensar, peraí, será que o meu cérebro está me enganando? Será que eu não preciso trazer um novo olhar de diversidade dentro dessa questão? E o que é mais bacana é que a McKinsey tem várias pesquisas que ela faz desde 2015 e que mostra que empresas que têm mais diversidade são empresas que são mais lucrativas.
né? Essa pesquisa eles vêm fazendo a cada 2 anos, 2015, 2017, 2019, e eles vêm mostrando isso. Tem outras pesquisas que mostram também, por exemplo, vamos dizer, que agora na crise, na pandemia, a gente viu quais foram os países que mais deram certo. Foram países que tinham mulheres em suas lideranças, foram os países que tiveram um número menor de mortes, foram países que tiveram pessoas que ficaram menos doentes, porque eram mulheres que estavam na liderança. O mesmo acontece nas empresas. Também foi feita uma pesquisa nas empresas, identificando quais foram as empresas que melhor se saíram ao longo da crise. E a gente percebe o quê? Que foram empresas que tinham mulheres em suas lideranças no mundo inteiro. E, então, apesar da gente ter um viés inconsciente, é preciso a gente perceber que essa diversidade é que traz mais inovação no processo de você trabalhar. E a mulher, ela ajuda a agregar e trazer essa inovação e esse conceito. Ela é chique, né, gente? A Valéria é maravilhosa, vocês estão percebendo. Ela dá uma aula aqui, estou adorando. Aliás, eu acho que depois eu vou assistir de novo, só para ficar ouvindo a definição de viés inconsciente. É muito bacana ouvir. E não é só isso, você está trazendo dados, você está trazendo pesquisa. O que a gente ouve muito é achômetro. E a gente realmente está cansado de um bando de achólogos, né, que existe, então a gente está vendo pesquisa, a importância disso. Você falou das mulheres, dessas empresas que saíram da crise, que tinham mulheres no comando, a gente viu países também, né? Mesmo nessa pandemia, a gente vê exemplo de mulheres líderes que fizeram, você vê a Jacinda ali da Nova Zelândia, que exemplo de mulher aquela ali é um escândalo. Mas, Valéria, continuando aqui na aula maravilhosa, sim, se a gente olha os dados proporcionais, a gente vê que a participação feminina na liderança dessas empresas é muito baixa, né? Entre 12% e 13%, a representatividade em conselhos de administração, conselho fiscal, diretoria executiva. É menos ainda que na Câmara dos Deputados, que somos 15%. Então, a pergunta é, você já desenvolveu um pouco isso, mas eu acho que dá para falar um pouco mais. Por que as mulheres não estão no topo da administração? Então, a gente, primeiro o seguinte, para que a mulher ou qualquer pessoa que não faz parte do todo, ela começa a ser diversidade, mesmo que ela seja a maioria, porque a mulher hoje é a maioria da população brasileira, mais de 51%. Mas ela ainda é diversidade nas lideranças das entidades, sejam empresas, seja Estado, ela ainda é minoria. Existem alguns estudos que dizem que só 30%, quando essa diversidade representa 30% ou mais, é que ela começa a fazer diferença. Existe uma organização chamada 30% Club, é uma organização que fica na Inglaterra e que é formado por mulheres conselheiras que trabalham junto a investidores, inclusive elas têm um patrocínio de investidores, e essa organização trabalha para que junto aos investidores, fazendo uma ação propositiva, para que as empresas, efetivamente, façam essa mudança, ou seja, não adianta só ter uma mulher numa diretoria, uma mulher num conselho, ou como não adianta só ter um negro ou uma negra, uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher negra na diretoria. Você precisa ter, no mínimo, 30% de representatividade para que, efetivamente, você consiga incluir e começar a fazer a diferença. Porque também não adianta você ter uma mulher numa diretoria, por exemplo, que ela não vai fazer a diferença, muitas vezes ela não vai ter a voz. É por isso que você não fala só em diversidade, você fala também em inclusão, né? Então, tem a questão do viés inconsciente, que eu vou voltar de novo nele, porque tem algumas pesquisas que falam, então é só por cota, né? Em alguns países, você tem a questão da cota, mas às vezes a cota também não ajuda, né? Às vezes ela pode ajudar por um tempo, mas por que ela não ajuda? Porque o homem pode falar, tá vendo? Eu tive que pôr a mulher aí. E não vai tratá-la com a competência que ela merece ser tratada, porque também tem essa questão, né? A mulher tem que ter espaço para mostrar que ela tem competência. Então, é complicado, né? Por isso que a gente precisa mais de ações afirmativas para fazer com que as empresas falem, olha, eu estou fazendo diferente. Vou dar um exemplo.
A Goldman Sachs, no comecinho de 2019, falou o seguinte: eu só vou abrir IPO, eu só vou ajudar no processo de abertura de IPO. Para quem não sabe o que é IPO, né? É quando uma empresa resolve abrir ação numa bolsa de valores. A Goldman Sachs falou no mundo inteiro: eu só vou ajudar a fazer IPO em empresas que efetivamente tenham ao menos uma mulher em conselho. Então, você começa a ter uma pressão também dos investidores para que as empresas façam essa mudança. Tudo isso está dentro de um conceito maior, né, que eu falei, que é o conceito ESG. E eu acho que vale trazer aqui também o IBGC, desde o ano passado, a gente lançou uma agenda positiva de governança, em que o IBGC, junto com mais 40 organizações da sociedade civil e algumas empresas, a gente lançou a agenda positiva, visando o quê? Visando fazer com que as empresas comecem a dizer o que elas estão fazendo. Então, por exemplo, a gente viu no meio do ano passado o Magazine Luiza falando o seguinte: eu só vou abrir estágio para negros, só vou contratar estagiários que sejam negros e negras, e que foi um auê no mercado, né? Por quê? Porque uma ação afirmativa dessa faz com que os outros também queiram mudar. Então, as empresas têm que fazer muito esse papel de agente transformador, né? Isso é fundamental. Tá no mudo. Sempre eu e a tecnologia aqui. Se péssimo tecnologia, eu acho que um dia eu melhoro. Então, galera, você sabe o que você estava falando? Eu estava pensando aqui, né? Porque eu vejo algumas iniciativas bacanas tal, mas você sabe até que internamente, eu estava pensando até no partido, no Novo, a questão das cotas, porque isso é uma reflexão que a gente traz muito para dentro, e é muito legal quando você vê que entram outros mandatários, e um questiona uma coisa, outro questiona outra, a gente percebe, a gente está sempre em construção e a gente está sempre melhorando, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, porque, por exemplo, por princípio, o Novo é contra a cota, porque acha assim, não, todos têm capacidade, todos têm que ter as mesmas chances, mas daí vem alguém e fala, tá bom, mas a partir do momento que não tiveram oportunidades iguais na base, eles não saíram do mesmo ponto. Então, tem várias discussões que as pessoas trazem. Então, tem várias discussões que eu acho que são boas discussões e boas reflexões, para saber até que ponto a gente força a barra no não somos, somos contra a cota tal. Mas será que em todas as situações, eu acho que o debate precisa ser aprofundado. E quando a gente vê iniciativas no mundo todo discutindo isso, a gente fica se questionando, né? Porque o mundo todo está fazendo isso, mas isso quer dizer o quê? Mas, a princípio, qual que é, assim, a posição? Vai ter até agora uma disputa de as cotas das mulheres, estou dando um exemplo, as candidatas. Então tem que ter 30% do sexo oposto. Você falou 30%, número mágico, eu lembrei do 30% das cotas das mulheres. Você falou que é quando começa a fazer essa diferença. Agora, indo agora para um outro lado, agora estão discutindo reserva de cadeira no parlamento, que a gente é absolutamente contra. Só para você ter ideia, eu até juntei todas as eleitas do Novo para discutir. Eu falei, gente, como que é isso? E todas foram absolutamente contra, porque o que acontece? A partir do momento que existe o voto popular e as mulheres são eleitas, ou os homens são eleitos, você não vai tirar a vaga de um homem eleito para colocar uma mulher por causa de cota, porque daí entra no outro ponto delicado que você trouxe. Você fala assim, não, ela não precisa ser café com leite, ela não precisa estar lá porque é cota, ela não precisa estar lá porque estão dando lugar para ela. Ela precisa estar lá porque ela é ótima, ela precisa estar lá porque ela é maravilhosa e porque ela tem competência. Então, mas é uma discussão difícil, porque quando eu discuto isso com as minhas outras colegas do parlamento, elas falam, mas as nunca vão dar o espaço para a gente, é tal história, porque, né, o homem precisa dar esse espaço, precisa querer incluir, porque senão eles não dão nem a palavra. A minha pergunta aqui para você parece que a gente está num círculo vicioso, é complicado isso, né? Agora, fala, Valéria, fala, porque a gente está batendo papo, é livre. Tem muitos homens a favor, né, Adri? Assim, o que eu posso dizer para você? Tem muitos homens que são a favor desse movimento, porque para eles é positivo, porque você tem dados e fatos que mostram que isso traz resultado, né? Se traz resultado para uma agenda dentro das empresas, traz também resultado para uma agenda dentro do Congresso, por exemplo, com certeza. Então,
uma coisa que eu posso dizer para você, o Diversidade em Conselho funcionou muito por causa disso, porque a gente começou a trazer os homens, mentores, que eram conselheiros de administração, para falar o seguinte, vem aqui mentorar uma mulher, o que você acha? Eles adoraram. De repente, eles começaram a ter sessões com essas mulheres, falando assim, nossa, mas essas mulheres são ótimas, eu quero uma delas, eu quero elas trabalhando comigo, nos conselhos que eu estou, nos conselhos que eu sei que elas vão agregar valor. Então, eu acho que é esse estar aberto a conhecer o que as mulheres podem trazer de resultado é uma ação afirmativa. E tem uma ação da sociedade também, né? Nós, mulheres, muitas vezes, a gente tem que pressionar, a gente tem que trabalhar mais junto, né? Sabe a história da sororidade? Gente, isso funciona, né? A gente tem que trazer mais mulheres para trabalhar com a gente, as mulheres líderes têm que trazer mais mulheres, né? Eu estava até lembrando uma coisa que eu dou risada, aquela música da Marília Gabriela, da Marília Gabriela, que fala, a culpa é dele, né? Quer dizer, se ele ficou com a outra, é porque a culpa é dele. Não é, se você ficou com o meu namorado, a culpa é dele, não é sua. Então, é assim, é a questão da sororidade, a questão de você entender, a gente foi criada muito a não defender mulheres, e a gente vê que a nova geração não tem mais isso, né? A nova geração olha o seguinte, peraí, se ela é mulher, ela trabalha comigo, ela está comigo, nós vamos juntas defender isto. E a gente não foi educada, a nossa geração não foi educada para ter essa sororidade. E a gente precisa praticar isso no dia a dia. E a gente fala muito isso entre empresárias mulheres, que também é importante. Eu acho, então, é que para mim, que fui criada no meio de homens, cresci assim muito mais assim, é uma coisa. Então, eu sei, eu acho que isso eu acho que a gente realmente precisa aprofundar esse debate, porque tem coisa que faz todo sentido para mim, inclusive apoiar, eu participo de vários movimentos, de várias correntes ideológicas para ajudar mulheres a serem eleitas, ser tutora de mulher em outros estados, participei até um da Tabata, a Tabata tem um que chama Vamos Juntas, ela me convidou, eu fui, ajuda. Então eu acho que assim, existe um movimento de incluir e ajudar, que eu acho que é muito bacana, porém, até que ponto isso anda? Qual que é o ponto e qual que é esse limite do que a gente passa do ponto de falar, não é café com leite, olha, eu não vou tirar, eu não vou mexer na democracia, não vou afrontar a democracia se a pessoa eleita foi ele, se o mais competente é ele, não ela, porque pode ser ela ou pode ser ele. Se ele é mais competente, a gente vai tirar a vaga dele para dar para ela porque ela é mulher, eu também não acho isso certo. Então, tem um debate delicado aí para ser feito. Eu acho que dentro de um contexto onde todos concordem que essa inclusão é necessária, faz todo sentido para mim. Agora, quando a gente está comparando que não é igual, a gente, assim, se a gente está comparando uma coisa igual, ok. Se a gente não está comparando e a gente tem que levar em conta a competência, se a gente tem que levar em conta a democracia e quem é mais votado, qual que é o limite disso, Valéria? Eu não sei. Assim, você concorda? Não é um assunto simples. Precisa ser trabalhado campanhas. Então, eu acho que eu diria, por exemplo, o próprio partido pode começar com esse tipo de campanha, mostrando os resultados de mulheres maravilhosas que entregaram resultados maravilhosos, né? Não sei o quanto você já viu, tem várias campanhas que falam, tem até uma agora que está rodando, que é a história do CEO, né? Então, é uma historinha em inglês que fala assim: o CEO, o pai estava com um filho no carro, o filho estava indo para ia concorrer a uma vaga como trainee, e aí o CEO de uma empresa ligou para ele e disse: parabéns, filho, que espero que dê sucesso, que a sua entrevista seja muito boa. E fica todo mundo pensando: ué, o cara tem 2 pais, não tem 2 pais? E é a mãe que ligou. E tem milhares de outras pegadinhas dessa, né, que a gente ouve e vê na internet. A gente precisava começar a mostrar, o partido pode fazer isso, né? O partido pode fazer isso, assim como a gente exige que as empresas tenham essas ações afirmativas, os partidos são as empresas que têm que ter essas ações afirmativas, mostrando, olha, eu tenho essas mulheres que trabalham comigo, olha quanto elas estão entregando de resultado, né?
E eu acho que a gente tem muito para mudar, e tem excelentes profissionais no mercado para fazer isso. É verdade, é verdade. E eu acho que também tem uma questão do olhar, não estou falando que só mulher tem esse olhar, mas esse olhar do todo, o olhar, olha tudo com competência, mas com cuidado. Você acha assim, se a gente tivesse uma mulher no poder hoje, a gente teria uma liderança que talvez estivesse tentando unir o país, não tentando separar. Eu fico pensando, se fosse uma mulher lá, é claro que tem mulheres e mulheres, porque mulher tem essa capacidade maior de agregar, né? Geralmente nas famílias, ela que tem que unir os irmãos, unir os filhos, unir todo mundo. O nosso país está precisando de uma mulher hoje, né? Não é mesmo, Valéria? Isso aí. Então, você está falando aqui, eu vim pegar um dado de pesquisa, porque eu vi que você gostou. Vai lá, eu adoro pesquisa. Ontem eu fiquei levantando todos os dados. A Harvard Business Review fez essa pesquisa que analisou 454 líderes homens e 366 líderes mulheres agora durante a pandemia. Quais são as características que essas mulheres foram consideradas melhores do que os homens? E a Adri caiu. Daqui a pouco ela volta, eu vou falando. Primeiro, uma das competências, iniciativa, agilidade, inspiradora e motivadora, desenvolvedora de pessoas e construção de relacionamentos. Então, a mulher tem essa competência para fazer isso. Fiquei sozinha. Será que a Adri volta? Deixa eu ver. Então, essa é uma questão, né? Enquanto a Adri não volta, a Fernanda falou aqui de cotas, né, Fê? E você sabe que a gente discute muito sobre cota no IBGC, e a gente já fez um comunicado que era contra a cota, agora a gente está discutindo de novo, então é muito complicado, porque tem essa história de que a pessoa pode não ser consciente, talvez possa ser algo por um período curto de tempo, realmente é bem complicado. Ai, ela voltou, não me deixou sozinha. Eu tô aqui inventando. Gente, eu falo assim, é muito engraçado, porque a tecnologia me testa o tempo inteiro. Então, e a internet, eu moro na Vila Madalena, sabe? Para quem não sabe. E a internet aqui, a minha flutua. Então eu caio, eu entro, dou aula, é muito engraçado. Eu já entro, eu já elejo 2 alunos para ser o co-proprietário, co-host, sabe? Porque eu sei que eu vou cair em algum momento. Então, eu sei que você estava falando, eu estava te ouvindo aqui. Então, continua com a tua aula, porque o povo está curtindo. Está tudo bem. Não, eu estava falando das competências aí das mulheres, né? O quanto as competências que são iniciativa, capacidade de relacionamento, troca de informação, capacidade de juntar equipes, né? Essas são competências que são importantes e que fazem diferença, por exemplo, numa gestão de crise. Então, mas vamos, assim, até porque a gente tem bastante coisinha para falar. Na sua visão, como que a gente muda essa cultura? Tem jeito, não tem jeito? Como você tem vê? Que ter, né? Então, cultura, a gente sabe que é uma coisa que é calcada em valores, é uma coisa que leva tempo. Como a gente muda isso? E a gente está falando também de Brasil, Valéria, mas assim, você falou dos vieses inconscientes, e aqui a gente sabe que tem Brasil diferente de tudo que é canto. Então, tem aquele Brasil, e isso eu estou vendo muito no parlamento. Tem o que é realidade no norte, não é a mesma coisa que é realidade no sul, que não é a mesma coisa que é realidade no nordeste, e eu aprendi muito lá com as deputadas de outros estados, porque elas falam assim, não, a gente entende o que você está falando, a gente respeita, mas com a gente isso não é assim. Não funciona assim. Porque a gente ainda está em São Paulo, tem esse embate diário e tal. Tem situações onde tem lá o coronel que manda, sabe? É aquela coisa horrorosa que a gente sabe como é, né? Então, às vezes, como é que a gente lida com essas realidades diferentes dentro do mesmo país? Que isso também é um outro problema que nós temos. Olha, esse tipo de mudança vem sempre das lideranças. Por isso que é tão importante você ter mulheres na liderança, porque elas vão ajudar nessa provocação da mudança. Por isso que é tão importante a gente falar com
os líderes, no seu caso do país, no meu caso das empresas, né? E a gente vai ter que trabalhar para fazer com que essas mudanças aconteçam em todo lugar, porque essas mudanças têm que partir do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Né? Você está no primeiro setor, eu estou no terceiro setor, trabalho com as empresas com o segundo setor, e a gente vai ter que trabalhar nesse ecossistema, porque uma comunidade só funciona, uma sociedade só funciona quando esses três setores trabalham em conjunto para fazer com que as mudanças aconteçam. Isso começa na questão de educação das pessoas, a gente tem que investir mais em educação, começa das próprias gerações que vão mudando e que vêm exigindo isso, eu vejo isso dentro de casa, você também provavelmente vê, né? E a gente tem debates riquíssimos dentro de casa, que eu adoraria que as pessoas da sociedade tivessem esses debates dentro de casa também, né? E dos líderes, a gente tem que falar com os líderes para que eles façam essa mudança também. Então, é de baixo para cima e de cima para baixo. Eu acho também, Valéria, que a gente está falando de baixo para cima, de cima para baixo, dos líderes, mas eu vou falar o que eu falo sempre com as candidatas, né? Com as mulheres. Você fala, por que você não vem? A gente precisa mudar a nossa cabeça, a nossa criação, a maneira como a gente é criada, a maneira como eu tomo um super cuidado de como eu educo minhas filhas, como eu tenho sobrinhos em casa, como a gente faz essa diferenciação, como a gente erra, porque a gente tem que dar exemplo feminino, como a gente incentiva de maneira diferente. É uma coisa muito cultural que a gente tem que começar com o nosso mindset aqui, né? Como é que essa educação, você tem um casal, eu tenho duas meninas ainda, né? Eu tenho duas meninas, então aqui é mais fácil. Agora eu fico pensando, se eu tivesse um homem e uma mulher, essa dosagem é muito estranha, assim, como é que você educa um homem e uma menina na cultura que a gente tem? Porque com certeza tua mãe não educou você e seu irmão da mesma maneira, porque você tem uma irmã e uma irmã, não é? É isso aí. Eu lembro. A gente é amigo de infância, tá? Para quem não viu. Eu sou amiga dessa fera competente. É brincadeira ter amiga desse jeito? Então, mas assim, a tua mãe educou teu irmão e vocês, duas meninas, igual? Porque eu vejo na minha casa não foi educada assim, não. Meus irmãos, gente, assim, teve cunhada que conseguiu dar jeito, teve cunhada que não deu jeito, não. E é difícil. Fala, Valéria, o que você acha? Não, fui criada totalmente diferente. Minha mãe mandava eu esticar a cama do meu irmão de fim de semana e eu não deixava, não. Eu ia lá mandar ele ir arrumar a cama dele, porque não tinha nada a ver com isso, né? Mas eu acho que a gente, e eu vou te falar, a educação em casa é maravilhosa. Assim, eu acho uma delícia. Eu errei de monte, a gente erra de monte, a gente ouve bronca deles o tempo inteiro. E mesmo você falando, né, que a gente se acha super aberta, não sei o que, de repente eu tô falando, levo uma bronca, nem sei por quê. Eu falei uma bobagem, aí eu vou entender por que foi que eu falei aquela bobagem. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto, né? E eu acho que essa é a grande questão. Líderes das organizações precisam estar abertos a ouvir o que os outros, é a tal da escutativa, né? Vamos ouvir o que os outros estão dizendo e vamos ver, será que o nosso cérebro está enganando a gente, né? Será que eu teria que pensar de outra forma, né? E é o que você falou de educação, né? A gente fala assim, olha, não vai. E aí tem assim, minha filha fala, aconteceu isso e aquilo com a minha amiga, você não vai fazer igual, hein? Então, coitado do meu filho. Então é divertidíssimo. Eu imagino, mas é um desafio para a gente, no contexto que a gente está, de educar essas crianças com esse olhar, porque né, é uma mudança de chave. Minha família é super machista, cresci numa família machista, pai machista, que faz piadinha de mulher. Então, é difícil, a gente sobrevive, mas vamos. Deixa eu jogar uma pergunta boa aqui, que eu acho que dá para desenvolver. Vamos falar de valorização de diversidade. Queria que você trouxesse para a gente se tem alguma boa prática de valorização da diversidade que já é adotada aqui no Brasil, que possa ser replicada, ou mesmo de outros países que você queira trazer, Valéria. Olha, acho que a gente já falou um pouquinho aqui do programa Diversidade em Conselho,
que é o programa em que você tem aí várias organizações, em que mentores, homens e mulheres, hoje são homens e mulheres, 5 anos atrás eram só homens, hoje são homens e mulheres, que são conselheiros e conselheiras de administração, que ajudam mulheres a serem conselheiros e conselheiras de administração. Você tem o próprio projeto da Luísa Trajano, que também tem um trabalho junto de mulheres, muito forte, e de todos os tipos de liderança, não só conselho, né, e todos os níveis. A gente tem um movimento que eu estava estudando ontem, a gente tem vários movimentos agora, né, movimentos que trabalham com empreendedoras, que ajudam mulheres empreendedoras a se desenvolver. Você tem movimentos que ajudam mulheres a entrarem no mercado de finanças, tem outros que ajudam mulheres a entrar no mercado de tecnologia, que são 2 mercados bem masculinos, né? A gente tem aí um trabalho bem legal, por exemplo, do WCD, que chama Conselheira 101, que trabalha junto a mulheres negras, para que essas mulheres se tornem diretoras, CEOs, e conselheiras de administração também. Então, você tem inúmeras iniciativas, né? Eu te falei do 30% Club, que é um movimento inglês que está no mundo inteiro, que também é muito bacana, que trabalha junto com investidores, para que esses investidores pressionem as empresas para fazer esse movimento. Então, quando você vê, tem muitas iniciativas, tem muita coisa boa acontecendo. Mesmo assim, a gente sabe que não é suficiente, porque os estudos dizem que se do jeito que as coisas vão acontecer, a gente vai precisar de pelo menos 30 anos para a gente ter um número de mulheres igual ao número de homens. Exato. Você tem aí o trabalho. 30 anos trabalhando no assunto. Exato. Então, acho que a gente tem que acelerar esse processo. 30 anos não é o suficiente. A gente tem que ser mais rápido. Assim como mudanças climáticas, a gente tem que ter impacto zero em 10 anos. O mundo tem que ter impacto zero para a gente conseguir sobreviver no futuro próximo, né? Ao mesmo tempo, a mesma questão acontece com diversidade. E para você fazer todas essas mudanças, desde as empresas terem impacto zero, ou seja, emitir zero, ter zero emissões de carbono em 10 anos, você vai precisar de muita inovação, muita criatividade. Para isso, você precisa de muita diversidade, porque você só consegue inovação, né, se você tem um ambiente diverso, em que você possa ter ideias diversas para poder discutir. Se você fica com o mesmo grupo, que teve as mesmas experiências, você nunca vai sair do lugar. Então, isso que é legal. Você fala assim, peraí, eu preciso ter um grupo diverso, de experiências diferentes, para entregar mais resultado. Se eu sou de uma empresa que trabalho para diversos públicos, imagina uma empresa que oferece serviços para mulheres. Uma empresa que oferece serviços para mulheres não pode só ter homem na sua liderança. Isso acontecia até 5 anos atrás, né? Então, é isso, você tem que ir mudando os conceitos. E é uma coisa engraçada que a gente brinca com isso. Vocês sabem que até contando um pouco de como é a bancada feminina na Câmara Federal, é de chorar, porque são 77 mulheres, que agora 79, porque sai um morre, um é prefeito, um é isso, então 79 mulheradas. E é muito engraçado, porque tem temas que as mulheres se unem e resolvem que vai ser desse jeito, vai para os seus partidos e a gente aprova o que precisa. Naturalmente, em temas convergentes, né? Eu brinco que reforma da Previdência não dá para discutir lá dentro, né? Assunto de teto de gasto e outros assim também não dá, mas assuntos que têm esse know-how e conhecimento de mulher, cuidado com o filho, coisas de doença de mulher. Você acha que homem vai ficar discutindo o que uma mulher como uma mulher precisa, como coisa de mãe? Então, é bem o que você falou, né? A gente começa a dar a voz para as mulheres, principalmente nos assuntos que lhes dizem respeito. Então, hoje a bancada feminina tem assento no colégio de líderes para palpitar, porque tem gente discutindo assunto de mulher, mas é um bando de homem que discute assunto de mulher. Hello, né? Então, é bem interessante isso, Valéria.
Agora só para fechar, né? Todos os assuntos dizem respeito a mulheres, porque nós somos sempre impactadas por todas as mudanças, né? Aliás, a mulher é a mais impactada por toda e qualquer mudança que acontece no mundo, porque é ela que tem a família, né? Ela que já falaram aqui, ela que agrega, ela que vai aglutinar. E, como eu disse, são assuntos que só a gente pode decidir, porque a gente tem que palpitar em todos os assuntos, né? Na engenharia, na medicina, na economia, nas reformas, em tudo. Além disso, nos assuntos que é só mulher que pode palpitar mesmo, que são os assuntos de mulher. É isso que eu estou falando, tá bom? Só para deixar claro também, porque eu que estava brigando ali na reforma da Previdência, e eu estava até contando isso numa conversa, era muito engraçado, porque eu sou uma mulher. Tinha uma deputada que batia a cabeça na mesa, de outro partido, lógico, e falava assim: você tem cabeça de homem, é deputada que pensa que nem deputado. Por quê? Porque eu mulher, acho um absurdo brincarem de café com leite comigo. Acho um absurdo alguém falar que eu tenho que me aposentar antes porque eu sou mulher. Eu falo: oi, como assim? Não, então eu ia lá e defendia: não, mulher e homem tem que se aposentar com a mesma idade. E tem uma mulherada louca batendo a mão, deputada que tem cabeça de deputado. E eu falo: não, gente, nós somos iguais. Se temos problemas porque a mulher trabalha mais, tem quíntupla jornada, sextupla jornada, que deem condições para as mulheres, que as mulheres também coloquem os homens na reta, porque são pais, né? O que a mulher assume para si, ela tem que dividir com o pai, com o marido, com o companheiro. Então, eu acho que tem uma discussão muito profunda aí, né, Valéria? Que não é tão simples. Muito, muito. Se você olhar, eu li aquele livro que fala da esposa do fundador da Microsoft. E é muito bacana, porque ela fala exatamente isso. As mulheres, elas são... Olha, a gente no Brasil, a gente tem sérios problemas, mas a gente tem problemas sérios na África, na Índia, e ela rodou todos esses países, vendo a situação das mulheres, que realmente é complicadíssimo, se bem que aqui no Brasil também, né, a gente sabe disso. Então, é preciso que a gente inclua essas mulheres no debate, escute o que elas têm a dizer, é preciso que a gente entenda e eleve a autoestima delas. Muitas vezes as mulheres têm um problema sério de autoestima, né? E isso precisa ser trabalhado, porque o mundo machista fez com que isso acontecesse. E a gente tem muito para mudar nesse sentido. Com certeza, inclusive, e é o que a gente estava falando, a gente tem um monte de Brasil diferente, e hoje tem mulheres ainda que são semi-escravas no Nordeste, tem umas situações ainda que parece surreal para algum falar assim: não, isso não acontece no Brasil. Acontece. Hoje eu vejo cenas na Câmara dos Deputados que eu fico chocada, de deputado que corta a deputada falando: dá licença, não dá a palavra para ela porque ela é mulher, tem umas coisas tão absurdas. E eu vejo assim, então é uma coisa que a gente precisa trabalhar, é uma coisa que é muito importante que os homens se posicionem, coloquem outros homens no lugar, entre nessa causa também. Eu acho importantíssimo, eu acho bonito quando eu vejo um pai pontuando um filho, pontuando uma filha nesse sentido, porque isso não é uma guerra das mulheres, isso é uma guerra de todos nós, não é isso? Você viu aquela propaganda que eu acho maravilhosa, que eu hoje uso muito, aquela da Gillette do ano passado. Quem não viu, vale a pena assistir, né? Que fala: homens são homens, e que mostra a atitude dos pais educando os filhos com relação aos homens brigando entre eles, que na verdade não tem o menor sentido essas brigas, essa história de um bater no outro, aos homens um não defendendo o outro, né? A forma que os homens olham uma garota e o pai fala, e o outro homem fala: olha, não é assim que você olha para a garota, entendeu? Então, eu acho que tem um trabalho aí de educação que depende deles também, com certeza, com certeza. Minha querida, vou passar a palavra até porque a conversa está muito boa, mas já estamos encerrando.
Eu vou passar a palavra para você falar suas palavras finais, você encaminhar, para você, às vezes, sei lá, dar umas ideias, outros debates que você queira, alguma dica bacana para quem está ouvindo a gente. A palavra é sua, minha querida. Vá lá. O que eu posso te falar é o seguinte: primeiro, foi um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com você, a gente que se conhece há tanto tempo. É muito legal a gente voltar a se encontrar em alguns momentos e trabalhar junto, primeiro, segundo e terceiro setor. Eu acho que é fundamental, esse movimento precisa acontecer. Segundo, quando a gente fala de mulheres, né, é uma questão de gênero, é porque se nem no gênero a gente resolveu, quanto mais nas outras questões, né? Se a gente vê ainda um gap muito grande dentro das empresas, que deveria ser um lugar que esse gap não deveria mais acontecer, até porque você tem, hoje em dia, mais de 50% das mulheres, 50% de todos os formados no Brasil são mulheres, na verdade, acho que 53% de todos os formados no Brasil são mulheres. E você tem esse gap, porque as mulheres se formam, entram no mercado de trabalho, ganham menos, trabalham mais, tem a história, mas mulher entra em licença maternidade, mas se você olhar o total de vezes que o homem entra em licença ao longo da carreira e aos 4 meses da mulher em licença maternidade, o homem entra mais em licença do que a mulher, né? Existem pesquisas que falam sobre isso também. Então, o que eu posso dizer é, vamos falar uma linguagem correta, vamos usar melhor os dados e fatos, eles estão na internet. Graças a Deus existe internet para mostrar para a gente que existem dados e fatos no mercado, e vamos trabalhar junto para essa mudança acontecer, e que tem que ser rápido, não dá para ficar esperando, não, né? Não dá. E muito obrigada aí pelo convite, vamos continuar trabalhando para elevar as lideranças brasileiras, porque a gente está precisando de de um olhar para o todo, né? A gente está precisando realmente disso, do olhar para o todo, do olhar das pessoas, para o carinho, para a boa vontade, para do trabalhar junto, chegar junto na mesma sociedade. A gente precisa de uma agenda positiva, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar com isso. Olha, eu sinceramente espero, viu? Porque eu não vejo, olha, tanto desequilíbrio, tanta loucura, tanto extremismo que choca, Valéria. Agora, olha só, um prazer ouvir você, aprendi muito hoje. Depois eu vou até rever, porque tem uns conceitos muito legais que você traz, que eu vou tentar conectar com tudo que a gente falou. Eu gostaria muito que você propusesse outros temas, outros debates, até porque a gente precisa trazer esse debate, essa discussão, né, até para falar dessas questões de inclusão, de diversidade, né, questões sociais. Eu acho que eu preciso trazer isso, inclusive, para dentro do meu partido, que é uma área que a gente realmente precisa evoluir, precisa debater. Então, eu te agradeço muito por estar aqui, agradeço todos os queridos, assim, que depois a gente vai olhar os comentários e vai responder. Muito obrigada por toda essa companhia que todos fizeram, e o que está faltando no nosso país é comunicação, é conversa, união, viu? Ninguém conversa, todo mundo só joga para a galera e fica guerreando, né? Então, vamos nós tentar fazer e juntar esses pedacinhos todos, né, do nosso país que a gente gosta tanto, tá bom? Conte comigo, um prazer estar aqui, minha amiga querida de infância, que tanto me orgulha e tanto me honra, com tanto conhecimento, com um trabalho tão sério que faz, tá bom? Obrigada, Valéria. Um beijo enorme. Tchau, pessoal. Beijo. Na próxima estaremos juntos, tá bom? A gente vai mandar de novo um Ideias em Debate. Muito obrigada por ter acompanhado. E vamos aguardar agora a nossa querida Valéria com outro tema bastante interessante do IBGC. Vamos explicar para todo mundo os trabalhos de governança corporativa. Eu acho que seria um super bate-papo legal, que as pessoas querem saber um pouco mais, tá bom? Beijão. Obrigada, beijo. Beijo, tchau.